Tu acha que as contas da gestão Romildo precisavam passar por uma auditoria? Pois eu tenho uma boa notícia para te dar então. Começando mais um vídeo então com a força, sempre com a força da Esportes da Sorte, né? Clica no link da descrição e mostra para os apoiadores do Grêmio a força da torcida gremista. Agora eu vou colocar o bonezinho para trás, né? Deixar a marquinha aqui da Esportes da Sorte para a gente lembrar, mas, né? Deixar meu rostinho aqui um pouquinho mais à mostra, né? Esse rostinho bonito, né? Não é só mais um rostinho bonito no YouTube brasileiro. Vamos ao papo que é sério. O papo que é sério, que são as finanças do Grêmio, né? As contas do Grêmio. Por quê? Porque na segunda-feira passada, agora foi segunda ou foi terça? Na terça, na verdade, na última terça-feira, eu fui à reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio e fiz um vídeo aqui contando algumas das minhas impressões. A partir disso, algumas pessoas comentaram no próprio vídeo e até mesmo em redes sociais, WhatsApp, a gente ouve, né? E não é de agora também, é um papo que é recorrente, alguns gremistas falando que a gestão do Romildo Bolzan Júnior precisava passar por uma auditoria, porque não é possível tanta incompetência, devem ter colocado a mão ali, e blá blá blá, né? E agora o Grêmio está aí afundado em dívidas e tal e coisa. Algumas pessoas até vão além nessa narrativa e colocam a culpa no Conselho, né? Parte da culpa no Conselho, que é um Conselho Deliberativo omisso, que devia partir dele, né? Essa pressão aí para instaurar uma espécie de auditoria ou algo que o valha. Pois bem, a resposta curta e grossa para isso, o vídeo poderia encerrar aqui, agora, é a seguinte: já tem auditoria em toda a movimentação financeira do Grêmio. Fim, sobe letreiro, acabou o vídeo. O vídeo mais curto da história, 2 minutos e pouco. Mas não, obviamente eu vou me aprofundar um pouco aqui nessas questões. E para fazê-lo, eu conversei com um amigo meu, conselheiro do Grêmio de longa data, atuante, um cara muito empenhado nas coisas do Grêmio, Jefferson Thomas. Me autorizou, obviamente, a mencionar o nome dele. E antes de me aprofundar em alguns itens que a gente conversou agora há pouco, boa parte eu já sabia até, né? Mas eu também quis me certificar de não cometer nenhum equívoco aqui, não, né? Nenhuma gafe, não avançar alguns sinais talvez também. Então é legal conversar com alguém mais experiente nesse cenário, até para ter uma clareza melhor aqui dos tópicos que eu vou aprofundar. Mas antes eu vou ler também algumas credenciais aí de Jefferson Thomas, né? O Jefferson, ele foi de 2009 a 2010 da Comissão de Planejamento Estratégico do Grêmio, de 2010 a 2016 do Conselho Fiscal do Grêmio, de 16 a 22 da Comissão de Economia e Finanças do Conselho Deliberativo, e mais umas que... Daí ele fala ainda, fora comissões especiais temporárias, como da SAF ou análise da Grêmio Empreendimentos, e mais umas que não tem a ver com a gestão financeira especificamente. Enfim, o Jefferson é um cara muito experiente, ele se debruça com muito afinco nas coisas de Grêmio, né? Um abnegado, um cara muito elogiável nesse sentido também, e é muito esclarecedor às vezes trocar uma ideia com ele. Pois troquei, né? E eu falei assim, Jefferson, mas vem cá, a galera fala em auditoria, já é tudo auditado, né? Já tem tudo uma auditoria. Sim, já tem, né? Eu fui na reunião do conselho ali, e essa impressão que eu já tinha se confirmou, né? As próprias contas de 2022 que a gente apreciou ali na reunião, cara, passa por um monte de gente, né? Conselho disso, comissão daquilo, auditoria externa. Então eu fui bater esse papo com ele e eu vou falar mais ou menos do que eu entendi, né? Quais são as impressões que eu saio tanto da reunião de terça-feira quanto desse papo com o Jefferson para tirar umas dúvidas e cravar algumas certezas, né? É o seguinte, para resumo da ópera, tá? As contas do Grêmio são verificadas pelo Conselho Fiscal e com auditoria externa que é obrigatória, né? Todos os pagamentos para conferir se o destino foi para o lugar certo, se foi efetuado, se aconteceu isso, aquilo, já rola auditoria, já rola, inclusive é obrigatória, né? Então,
quando a galera pede uma auditoria para as contas da gestão Romildo, é um pouco estranho, cara, sabe? Porque é um negócio que já rola, já existiu, tá? Mas eu sei onde essa galera que pede isso quer chegar e eu também vou chegar lá, avançando aqui um pouquinho. Aí, na verdade, já agora, vou chegar num ponto que eu acho que é mais ou menos esse que a galera reclama, ou né, suspeita, ou acusa, ou sabe-se lá o quê. Quando rola algum roubo, algum desfalque, né, num clube de futebol ou até em empresas de forma geral, isso se dá de que forma geralmente? Nota superfaturada, né? Tipo, um cara lá de algum setor do Grêmio é amigo do fornecedor, não sei do que, aí o cara fala assim, cara, é o seguinte, ó, eu vou te dar uma nota de 2 milhões, aliás, o cara fala que custa 1,5 milhão, e daí ele fala assim, não, beleza, vamos pegar, mas eu te dou uma nota de 2 milhões, pode ser? Aí tu me devolve 500 mil por fora, pela conta da pessoa física ali. Pode. Isso é uma forma de desfalcar o clube, que deve rolar em vários clubes de várias formas, não só no futebol especificamente, envolvendo jogadores, né, atletas, mas assim, talvez em coisas menores, de fornecedores e tal, e não só no futebol, em empresas de forma geral. Isso é uma prática bem óbvia, bem comum, bem, né? Mas qual é o problema dessa prática? Ela não passa pela contabilidade do Grêmio. Por exemplo, passou que foi 2 milhões. Né? Agora, essa segunda via, essa outra perna aí do dinheiro, que é a volta de 500 mil para a pessoa física, não tem auditoria que pegue, não tem conselho fiscal que identifique, não tem como rastrear dessa forma. Né? Então, esse é o grande ponto. Aí, avançando aqui, né? Até um exemplo, tá? Se eu não me engano, em 2016, a gestão Pífero foi acusada de coisas nesse sentido, desse exemplo que eu dei agora, sabe? De gente do clube, da diretoria, talvez, colocando a mão em grana do Inter de formas semelhantes com a que eu relatei agora, sabe? Superfaturando nota, enfim, né? Pegando uma bola, a famosa bola, né? Pegando para si, né? E aí o que aconteceu? Alguns fatos específicos, no caso do jogador tal, ou no caso de sei lá o que tal, aconteceu isso, isso e aquilo. Aí denunciaram esses fatos, né, sólidos, para o Ministério Público. A partir disso, o Ministério Público abre uma investigação sobre aquele caso, né? A partir dessa investigação se quebram os sigilos das pessoas físicas envolvidas, e é ali que vai conseguir ver, por exemplo, que entrou 500 mil aqui de um cara daquela fornecedora, sabe? E aí as peças podem começar a se encaixar. Mas esse tipo de coisa só vai acontecer se tiver uma denúncia sólida que se sustente e que vá para frente. Né? Alguém tem que saber de algo ou desconfiar de algo realmente muito, muito pontual. Não é assim, vamos analisar geral aí uma auditoria de todas as contas. Não, as contas de forma geral estão aprovadas, estão auditadas. Né? Tem que ser algo mais específico. E aí até eu vou fazer aqui uma... Não é uma inconfidência, né? Porque é uma... O Jefferson me autorizou a falar dele. O Jefferson é um cara de oposição, né? Ele não é um cara que está ali alinhado à gestão Romildo, é um cara que inclusive bateu em alguns pontos fortes ali ano passado e sei lá quando também na gestão. Então ele não tem interesse nenhum em defender a gestão Romildo, mas ele me disse que não acha que rolou isso no Grêmio. Sinceramente, ele não acha que tenha sido algo nos patamares ou parecido com o que se acusou da gestão Pífero lá no rival, no co-irmão, né? Para ele, e eu acho que eu penso parecido, cara. Embora eu não fosse nem do conselho antes, não tenha conhecimento de um monte de coisa, a minha sensação, não boto minha mão no fogo por ninguém, mas é parecida com a dele, que é o quê? Gastaram muito e muito mal, né? Em outras palavras, incompetência, né? Mas não necessariamente rolou isso que estão falando. E aí até eu notei aqui uma aspas dele, né? Mas se teve algo fora da curva, algo realmente, não é uma auditoria que vai pegar, né? Tem que ter um fato, uma denúncia sobre esse fato, e aí tudo aquilo que eu falei anteriormente que vai se desenrolar para que se descubra algo realmente mais importante. E por que eu acho que as pessoas falam isso, tá, gente? Porque
A gestão Romildo no futebol foi assim, ó, horrorosa. Horrorosa quase que do início ao fim, sabe? Quase que do início ao fim. Com raros momentos de lucidez, assim, e tipo... Aí, eu não sei nem se é verdade isso, tá? Mas aí falam que o salário do Guilherme era de 600 mil reais. Se for verdade, cara... E se não for, tem outros 500 exemplos que são verdade e que a gente poderia ter pego aqui, tá? Eu vou pegar um que era o que estávamos se falando na imprensa até pouco tempo atrás. Se for verdade, cara, é tão absurdo, que a gente chega a pensar assim, cara, para alguém contratar o Guilherme a 600 mil por mês, cara, deve estar rolando uma bola ali, né? Tipo assim, ô Guilherme, é o seguinte, cara, tu vai ganhar 300 por mês, tá? 400. Mas a gente vai fazer uma notinha um pouco mais alta aqui pra ti. Porque vai ter uma parte aqui que vai ter outro destino. Cara, é de se pensar mesmo, porque é muito absurdo. Uma coisa que eu sempre falo, né? Quando tava todo mundo alarmado com a contratação do Campaz de 21, 22 milhões de reais, na época ali a mais cara, né, até então, da história do Grêmio, e o Campaz a gente viu que não justificava metade disso. Eu falava, gente, o Campaz por 21 milhões, 22, não é nada. Não é nada. Os caras pagaram 40 milhões pelo Diogo Barbosa. Não pagaram 40 milhões, pagaram 10 milhões, mas por 25% do passe dele. 10 milhões por 25. Cara, 10 milhões pelo Diogo Barbosa inteiro é um absurdo, um assinte, né? É um escândalo. Mas não, é por 25%, ou seja, eles avaliaram que o cara valia 40 milhões, né? Aí, cara, tu olha pra isso e pensa, não, tem um furo aí, cara. Tem um furo, tem alguma brecha solta, alguém ganhou com essa história, não pode ser apenas uma avaliação tão estúpida assim, né? Enfim, né? Eu tô querendo aqui mostrar exemplos de que eu entendo da onde venha essa indignação das pessoas e talvez até uma desconfiança de que algo tem. E como eu disse, não boto minha mão no fogo por ninguém, eu não sei se algo tem, e se tiver, eu não sei se passa pelo Romildo ou se passa pela galera que cercava o Romildo, e caso seja essa galera, não sei exatamente quem, quais nomes, como, cara, eu não sei de absolutamente nada. De absolutamente nada. Eu só sei que de uma forma geral, de uma forma ampla, de uma forma básica, todas as contas do Grêmio naqueles períodos foram, como é que se diz? Auditoriadas, me fugiu a palavra, mas é isso, entende? Foram fiscalizadas, teve também conselhos internos ali, teve o conselho fiscal, teve enfim, cara, teve todo esse processo, toda essa capilaridade interna ali e até externa que abraça as contas de um clube do porte do Grêmio, que não é assim, não é roubar pão da padaria, sabe? Não é assim, não é Disney, não é várzea. É isso que eu quero dizer, entende? Se houve algo, cara, esses algos não estão ali na planilha do Excel. Então, o furo é mais embaixo. E para fechar, aqui também um ponto da minha conversa com o Jefferson, né? Ele fala que, ao contrário talvez do que algumas pessoas falem ou acusem, o Conselho Deliberativo agiu e trabalhou bastante. O problema que ele aponta e indica é que a gestão anterior não valorizava muito os toques do Conselho Deliberativo. Tipo, o Conselho falou, alertou, papapá, eles ignoraram. Claro que nunca há uma unanimidade, ou quase nunca há uma unanimidade, né? Ele diz assim, cara, para falar bem a verdade, eu fiz um discurso no conselho em dado momento falando desses gastos que estavam, né, escandalosos, absurdos, elevados, enfim, e fui vaiado por algumas pessoas durante o meu discurso no conselho deliberativo, né, falando justamente desses gastos bizarros da última gestão. Não vou aqui nem julgar quem vaiou, por que vaiou, até porque eu também não sei que contexto era, né, que gastos exatamente, de que gastos estavam falando, de que cenário, eu não fazia parte ainda do conselho na época, não vou julgar, mas segundo ele deu a entender, grande parte do conselho já alertava e inclusive uma dos compromissos firmados pelo Guerra, né, quando assumiu, era valorizar
levar mais em conta um pouco, né, algumas posições do Conselho Deliberativo, né? Vamos acompanhar, mas o Conselho, cara, o Conselho, né, pode aconselhar, pode fiscalizar, pode fazer um monte de coisa. Mas, assim, quem tem a caneta na mão, de fato, ali é o presidente, sabe? Quem vai fazer ou deixar de fazer, né? Daí é o CA, enfim, o presidente, aí o furo é mais em cima, né? Então, tem essa limitação também na atuação do Conselho Deliberativo. Acho que era mais ou menos isso, né? Talvez nem todo mundo entenda de todas as nuances ali da complexidade do Grêmio, né? Essa é só uma pitada, talvez para muita gente o que eu falei é meio óbvio, mas acredito que para outros pode ter sido esclarecedor. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.